Boa noite, Raul, Mariana Tessio, olha o pessoal chegando, Zé Guilherme, Jussara, estamos escutando bem, está tudo sob controle aí, companheiro do Protético, que maravilha, Michele, boa noite, Michele, mãozinhas aí, Natália Simões, olha aí, pessoal já chegando para a nossa live de quinta, penúltima live da semana, né? Passou rápido essa semana, amanhã já vai ser a nossa última live da semana. Sábado e domingo nós não temos live, mas na próxima segunda nós recomeçaremos às 18 horas as nossas lives. E hoje o nosso assunto é um assunto que foi falado, né? Foi comentado acho que na segunda-feira sobre negociação e hoje a gente vai falar sobre isso. Boa noite, Marli. Olha aí, quem por acaso não estava presente na nossa live de ontem, eu recomendo fortemente que você assista. Todas as nossas lives que nós estamos fazendo, elas ficam gravadas no IGTV e você pode assisti-las. Claro que é diferente você assistir depois, sem comentários, sem essa energia maravilhosa, né? Sem a gente aqui para apoiar uns aos outros. Você na live que está gravada, você não vê os comentários. Então, não tem essa energia que a gente tem aqui nesse momento. Mas, se por acaso, olha aí, a Lívia Aquino foi quem ganhou o livro da segunda-feira. O livro de ontem, eu ainda não combinei com a Marli, quando terminar aqui a live, eu vou combinar com ela para a gente ver quem foi o ganhador do livro de ontem, viu? E amanhã eu falo para vocês quem foi o ganhador do livro de ontem. Boa noite, Tamar. Então, quem por acaso perdeu a live de ontem, sabe, sobre desmistificando a hipnose, tá no nosso IGTV, vale muito a pena. Eu, inclusive, comentei hoje lá no nosso canal do Telegram. Se você não está ainda dentro do nosso canal do Telegram, você, assim que terminar a live, vai na nossa bio, clica lá e faz duas coisas. Uma é se inscrever no canal do Telegram. E a outra é se inscrever no nosso segundo workshop Dentista Antifrágil. Hoje eu passei o dia aqui estudando, pensando, fazendo uma programação para o nosso workshop e eu garanto que eu vou dar 150% de mim nesse segundo workshop Dentista Antifrágil. Então eu preciso que vocês estejam lá, porque vai ser um workshop onde a gente vai falar pilares, a gente vai falar de obstáculos e a gente vai falar de ações para mudanças de comportamento, para que vocês consigam chegar onde vocês desejam, consigam ser dentistas realizados, diferenciados, com agenda de qualidade e, consequentemente, aumentando seus rendimentos em até 50%. O que para muita gente parece muito, eu vou mostrar para você que não é e que é muito fácil você conseguir chegar e alcançar essa meta, ok? Então, assim que terminar, você que está chegando aqui agora, você que ainda não está sabendo ainda do que está acontecendo, participe das nossas lives diárias e, se não viu o que passou, tem todas as lives aí no nosso IGTV. Já foram muitos assuntos, né? Já tem uns 4 meses que a gente faz lives, quase que diariamente. E participe aí do nosso workshop Dentista Antifrágil. É o segundo workshop, nós fizemos um workshop, acho que uns 2 meses atrás, né? Focamos na crise, focamos naquele momento na pandemia, e agora a gente vai focar num outro aspecto. Vale a pena, eu já estou trabalhando nesse workshop, desde essa semana eu já comecei a trabalhar, estou muito empenhada em fazer esse workshop acontecer. Dessa vez, né, vai ser diferente, dessa vez a gente vai fazer ao vivo, exatamente porque eu tenho sentido o poder do grupo. Eu tenho sentido o poder das lives, a interação de vocês, como é bom ficar vendo aqui vocês comentando, um ajudando o outro, um dando, né, dando pitaco e vocês se incentivando e se motivando. Isso é o poder do grupo, isso é muito importante, dá uma outra energia do que a gente fazer os nossos workshops gravados. Então, vai ser um teste, vai ser um desafio, está me tirando da zona de conforto, mas se eu estou todo tempo exigindo que você saia da sua zona de conforto, eu também tenho que me exigir e eu também tenho que sair
da minha zona de conforto. Ok? Fechado? Então, esses são os avisos. Quem não estiver ainda, olha, estou batendo todo o tempo nisso para vocês abrirem os nossos e-mails. A partir da semana que vem, a gente vai começar a mandar coisas só pelo e-mail. Então, quem abrir os e-mails vai ter mais coisas, né, mais conhecimento, mais informação, porque vocês precisam abrir os nossos e-mails. Então, é uma maneira segura de nós nos comunicarmos. Muitas vezes a gente não consegue se comunicar com vocês através do Instagram, do Facebook ou mesmo de outras plataformas, e lá a gente consegue se comunicar de uma forma mais efetiva. Agora, preciso que vocês abram os nossos e-mails. Ok? Quem aqui, eu quero saber de vocês aí, já mandaram aí os aviãozinhos para as pessoas? Não acredito que vocês não estão. Olha só, a gente bate. Vocês são impossíveis, né? Eu preciso que eu puxe na orelha de vocês para vocês baterem, me ajudarem aí a bater a meta. Então, eu puxei na orelha de vocês na segunda-feira e a gente conseguiu bater a meta dos 60. Aí, se eu não falo nada, aí fica todo mundo mole, sem ação, sem mandar aviãozinho. Não é coraçãozinho eu amo, mas é esse aviãozinho que está aqui, ó. Clica nesse aviãozinho e manda. Você sabe que você pode mandar até para 50 colegas seus esse aviãozinho. Então, manda 30, 50, manda quantos você puder nesse momento mandar. É só apertar aí, ó, nesse aviãozinho e selecionar as pessoas para quem você quer enviar essa live. Quanto mais gente tiver aqui, melhor. Eu sempre digo para vocês que não sejamos dentistas dentro do quadrado. Não sejamos dentistas como aqueles dentistas do passado, que achavam que era melhor só eu deter o conhecimento, porque se só eu tivesse conhecimento, eu seria melhor. Não, nesse momento a gente não tem que ficar com o conhecimento, a gente tem que compartilhar conhecimento. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente sabe, a gente tem que compartilhar. E a gente compartilha para quê? Para que a gente possa fazer uma união. Nenhuma corrente ela é forte o suficiente se ela tiver elos fracos. Então, eu só posso ter uma corrente forte se eu tiver todos os elos fortalecidos. Então, eu só posso ter uma classe forte se eu tiver todos os dentistas fortalecidos. Então, quanto mais nós entendermos que precisamos mudar o nosso comportamento, e mais uma vez nós vamos falar nessa live de comportamento, né? Tudo é comportamento, vocês vão ver aí. Quanto mais a gente entender que nós precisamos mudar os nossos comportamentos para que a gente possa crescer profissionalmente, para que a gente possa lidar bem com o dinheiro, para que a gente possa lidar bem com aquela pessoa que está na nossa frente, com o nosso paciente, para que a gente saiba vender, negociar, se apresentar, se comunicar, criar conexões. Quanto mais a gente entender que a gente precisa mudar esses comportamentos, melhor para a gente, né? Melhor para a classe. Então, não adianta nada eu ir sozinho, eu querer fazer uma revolução sozinha, a gente precisa se unir e nós precisamos mudar juntos. E está na hora da gente se reinventar. Muitas profissões estão se reinventando e esse é o momento oportuno, né? Diante desse caos, diante de tudo que a gente viveu e está vivendo ainda, a gente repensar nas nossas ações. E está um momento propício, porque se alguém disser assim, ah, mas você não agia assim, você não se comportava assim. Ótimo, eu não me comportava antes, mas agora o mundo mudou. Então agora eu me comporto assim, eu ajo assim, porque agora eu tenho um outro olhar, porque a vida veio e me deu os tapas e mostrou que o momento é agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, que amanhã ou depois, para um mês ou daqui a um ano, pode ser tarde demais. Então o momento de mudança, ele é agora. Quem aí de vocês, quero que vocês sejam sinceros, tá? Todas as vezes que eu venho para aqui, eu sou sincera com vocês. Eu me exponho. Olha que lindo ontem, né? Voltando para nossa live de ontem, quando a Marli se emocionou. Quem aqui se conectou com a Marli quando a Marli se emocionou? Quando ela se emocionou, eu me emocionei. Né? É a conexão, né? É a conexão, é quando você mostra a sua vulnerabilidade, a gente se conecta. Nós não nos conectamos com seres superiores.
nós nos conectamos com a vulnerabilidade, porque nós somos vulneráveis também. E quando a gente vê no outro, né, muita prepotência, muita arrogância, muita, não, eu sou a bacana, a bambambam, bam, bam, isso gera uma desconexão. Então, ontem, a emoção, né, da Marli, que até hoje, quando eu falo sobre isso, eu me emociono também, ela criou uma conexão muito forte com todos nós, né? Eu posso literalmente dizer que a Marli nos hipnotizou. Eu falei sobre isso no canal do Telegram hoje de manhã. Então, literalmente, ela nos hipnotizou. E nos hipnotizou exatamente pela generosidade de se mostrar, de se expor e de mostrar os sentimentos, porque nós somos humanos e tudo é sentimento, tudo é emoção. Ok? Então, quem aqui de vocês, né? Sejam sinceros, sejam sinceros. Quem aqui de vocês vive dando desconto? Esse é o nosso assunto de hoje, né? Eu estou sempre dando descontos. O que é que eu faço? Eu quero saber quem aqui vive dando descontos. Ou dá descontos. Não precisa dizer assim, em 100% dos casos eu dou desconto. Não. Quem aqui trabalha muito, né? Passa o orçamento para o paciente e já vai dando o desconto. Quem aqui? Será que só eu que fazia isso? Será que só eu que trabalhei muito tempo de forma equivocada? Ou vocês aí estão maravilhosos? Vocês estão maravilhosos. Eu fico me perguntando o que é que vocês estão fazendo aqui nessa live, porque o assunto da live, ele está aí colocado. Então, eu sei como a sua cabecinha funciona. Eu sei que de vez em quando, tudo bem. De vez em quando, a gente, uma vez na vida, outra na morte, faz parte do processo. Mas, vocês já viram aquela história de que você diz assim, olha só, vai passar o orçamento para o paciente. Aí você diz assim, olha, esse pendrive aqui, ele custa R$ 100, mas você pode dividir em 5 vezes. Aliás, eu acho que você pode dividir até em 10. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso? O paciente nem pediu, nem disse nada. Você já vai dando desconto. Você já vai se explicando. Ah, olha aí, Ana Carolina está dizendo que fazia, assistindo você, não faço mais. Opa, pelo menos alguém está dizendo isso aqui para mim, né? Que bom, né, Carol? Que as coisas começam a mudar por aí. Que maravilha. Pois é. O grande problema que nós temos dentistas é que, claro, né? É uma sequência. Primeiro, a gente não consegue enxergar, ou não conseguia, pelo menos, vamos imaginar que não conseguia, pelo menos antes de ver as nossas lives, nós não conseguíamos, olha aí, estou conseguindo não dar, graças ao dentro do consultório fora do quadrado. Que maravilha, mudanças internas, exatamente, mudanças internas. Então, primeira coisa, nós precisamos entender, e agora a gente começa a entender que a gente tem um negócio. E que esse negócio, ele precisa dar lucro. Ele precisa ter retorno. E aí, a gente já começa a pensar aqui, para que esse negócio dê lucro, eu preciso vender o meu negócio. Eu preciso vender aquilo que eu estou entregando. Para eu vender, eu tenho que apresentar e naquela apresentação sempre é gerado o quê? Um momento de negociação, que às vezes é um momento mais simples, mais fácil e às vezes é um momento mais demorado, mais delicado, que você precisa argumentar mais e ter algumas colocações. Então, tudo isso não nos é ensinado dentro da graduação. A gente sai da graduação, sai da pós-graduação, sem saber nada disso. Abre o consultório, abre as portas e começa a trabalhar, sem pensar em nenhum nesses aspectos. Então, quando a gente vai passar um orçamento, quando a gente vai passar um planejamento, a gente precisa estar preparado para negociar. O que não é negociação?
Olha só. Não é negociação inflexibilidade. Não é negociação você tentar convencer o seu paciente a todo custo. Não é negociação você coagir esse paciente. Não é negociação você querer ganhar sozinho, de forma nenhuma. O que é uma negociação? A negociação nada mais é do que uma comunicação. E aí a gente volta para coisas que a gente tem falado bastante ultimamente. E uma dessas coisas é exatamente comunicação. A negociação, uma boa negociação, ela acontece a partir de uma comunicação com resultados. E quando eu comecei a entender isso, né, e eu faço uma reflexão sobre isso, porque nem sempre foi assim, né? Eu fui, como a maioria de vocês, eu fui tocando consultório e fui fazendo vendas e fui negociando como eu achava que devia ser, né? Eu nunca estudei sobre isso, eu nunca fiz um curso sobre isso. Estudar sobre isso, estudar sobre comportamento, e aqui, quero que fique bem claro, né? Eu não sou gestor, eu não sou administrador, eu não sou economista. Aqui, o que eu quero passar para vocês é uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento, uma mudança que vem a partir do quê? De uma mudança interna, de uma mudança de mentalidade. Toda mudança, ela começa aqui. As mudanças, elas não começam do lado de fora. As mudanças externas, elas são mudanças voláteis, são mudanças que não têm consistência, que não demoram, que você até faz alguns dias, mas depois, por não ter uma mentalidade forte, você não persiste naquela mudança. Então, a mudança, ela começa internamente. E eu comecei a perceber, a partir de estudar o comportamento, que muitas vezes eu fiz boas negociações, mesmo sem saber por quê. Porque eu tinha essa capacidade de comunicação com aquela pessoa que estava na minha frente. Eu conseguia me conectar com aquela pessoa que estava na minha frente. Muitas vezes eu olhava aquela pessoa, via naquela conversa como é que aquela pessoa se comportava e de acordo com aquilo que ela ia me informando, eu ia levando a minha conversa para me conectar cada vez mais com aquela pessoa. E muitas vezes eu consegui fechar bons orçamentos a partir de uma sacada, a partir de uma observação, a partir da percepção do que era importante para aquela pessoa que estava na minha frente. Então, uma negociação, ela começa a partir de uma boa comunicação, de uma comunicação com resultados. É isso que a gente deseja numa negociação. Então, a gente já falou, por exemplo, de comunicação, quando a gente recebe o nosso paciente pela primeira vez. Olha a importância de você saber se comunicar. Nós já falamos aqui 1000 vezes da comunicação verbal e da comunicação não verbal. A gente vem batendo nisso todo o tempo, na importância de você se conectar. Teve uma vez, eu estou me lembrando agora de um paciente que ele me procurou, né? Era a primeira consulta dele, era a última pessoa do dia, à tarde, já no final da tarde. E muito questionador, muito, assim, uma pessoa já de um entendimento, né, alto. E a gente fez todo o exame e tal. E depois do exame a gente sentou e ele começou a conversar. Conversou muito, passou da hora da conversa, mas eu sempre prestando atenção, eu sempre prestei muita atenção na conversa dele. E ele conversando, e aí quando eu passo, né, na sessão seguinte, eu prestei atenção, na sessão seguinte que ele retornou, eu fui passar o orçamento para ele, claro, ficou surpreso, né, porque ele vinha de uma outra profissional que tinha valores bem inferiores, e eu senti que ele tinha tomado um susto. E ele começou a querer negociar, claro, puxando a sardinha para o pacote dele.
E ele começou e eu comecei conversando. No fim, eu disse assim para ele, eu disse, quase que eu ia dizer o nome dele. Eu disse, seu fulano, deixa eu dizer um negócio. Não me tire, eu sei que você está fazendo a sua parte, que o seu objetivo é negociar para que eu diminua esse orçamento, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não me tire o prazer de fazer o seu tratamento. Eu sei que eu posso lhe entregar um excelente resultado. Eu vou lhe oferecer o que eu tenho de melhor, o melhor de mim. Eu vou dar mais do que 100% para conseguir o resultado. Ele era muito exigente. Queria, assim, uma coisa quase perfeita. Eu vou fazer tudo para chegar no resultado que o senhor deseja. Agora, veja bem, para que eu dê tudo de mim, eu preciso também estar satisfeita com a negociação que nós estamos fazendo aqui. Se você está agindo desse jeito, eu não vou ter nenhum prazer em fazer o seu tratamento. Então, na hora, ele deu aquela risadinha assim, e disse, eita, essa doutora é fogo, viu? Tá certo, tá bom. Vamos fechar assim mesmo, vamos fechar assim mesmo. Por quê? Porque eu observei aquele paciente todo o tempo. Já era o segundo encontro dele comigo. Eu observei que ele era uma pessoa exigente. Eu observei que ele era uma pessoa que gostava de coisas boas. Eu sabia que ele era uma pessoa que podia pagar aquilo. Ele estava com uma mania de fazer essa barganha, né? Eu sabia da condição econômica dele. Eu sabia de tudo isso. Então, eu sabia que o que era que ele estava vindo buscar ali? Ele estava vindo buscar o melhor tratamento que ele podia. E aí, quando eu disse para ele que se eu entrasse na negociação dele e aceitasse aquilo que ele estava me propondo, eu não iria entregar o meu 100%. E ele estava ali em busca do meu 100%. Mas essa sacada eu só tive, por quê? Porque eu escutei o paciente. Eu prestei atenção naquele paciente. Eu fiquei de orelha em pé para aquele paciente. Fiquei observando aquele paciente. Eu fiquei me conectando com ele. Eu fiquei me comunicando. Eu fiquei criando essa conexão. Porque negociação é comunicação. É comunicação com resultados. Um outro paciente. Então, assim, essa técnica, essa frase eu usava para todo paciente? Não, porque aquilo fazia sentido para ele e talvez não fizesse sentido para outro. Então, eu já tive pacientes em que chegava na hora e ele começava com aquela coisa e eu ria, né? E aí vem a coisa de você já estar se sentindo bem mais seguro. Sempre foi assim? Não foi. Por isso que eu digo que aqui a gente trabalha o quê? Mudança de mentalidade, para que haja mudança de comportamento. Sempre eu fui assim? Não. Lá atrás, quando eu me sentia insegura, quando eu tinha medo que o paciente fosse embora, quando eu tinha medo de não fechar aquele orçamento, quando estava na minha cara estampado assim, pelo amor de Deus, eu aceito qualquer negociação, mas porque fica estampado, né? A gente passa essa emoção. Se você pensa que não passa, você passa. Então, naquele tempo lá atrás, quando eu deixava estampado a minha insegurança, o meu medo, né, a minha fragilidade, eu aceitava qualquer negociação. Então, eu aceitava qualquer coisa. Isso foi mudando ao longo do tempo. À medida que eu fui me sentindo mais segura, que eu fui tendo confiança. E aí, olha só, a mudança não foi externa. Eu não disse para você, eu li um livro de negociação, eu li um livro de... Não, claro que a leitura e o autoconhecimento, ele vai fazendo você modificar as coisas. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que autoconhecimento é tudo na vida de qualquer pessoa, para qualquer relação. Relação profissional, afetiva, familiar, social, é tudo, inclusive para negociação. Para você entender como você funciona, quais são os seus pontos fortes e quais são as suas interferências. Então, como a Josefa está dizendo aqui, o paciente vê na cara da gente o desespero.
sabe? Você está desesperado. Por que que a pessoa, quando está desesperado para arranjar um namorado, não arranja nenhum? Porque está desesperado. Está na cara o desespero. Então, quando você relaxa e você não está nem aí aparece um monte. É a mesma coisa na negociação. Então, para cada paciente, claro, eu ia percebendo e eu ia levando a conversa para o mundo dele. Porque a comunicação, ela é eficiente no momento em que eu me coloco no mundo dele, no momento em que eu me coloco respeitando os valores dele. Eu já tive um outro paciente, o cara chegava lá no meu consultório com uma BMW blindada, e olha só, viu? Essa ficou, eu nunca esqueci. Chegava lá com uma BMW blindada, e uma vez eu cobrei, na época, faz muito tempo isso, eu cobrei alguma coisa para ele, R$ 280. E você acredita que ele ficou lá na minha frente, brigando para que em vez de 280 fosse 250? Inacreditável, né? Inacreditável. E eu simplesmente saí com a pérola de dizer para ele: seu fulano, se eu não cobrar os 280 e cobrar 250, eu nunca vou poder ter uma BMW blindada como o senhor tem. E pense numa coisa que eu tenho vontade de ter, é essa BMW blindada. E ele simplesmente se desarmou, sorriu e aceitou. Então, por que que eu disse isso para o paciente? Porque ele precisava entender, né, que eu sabia da condição dele e que ele ali estava sendo ridículo em simplesmente negociar R$ 30 quando ele não precisava. Ele não precisava. Mas negociação, vocês já viram pessoas que têm dinheiro, mas adoram negociar? Porque a negociação, muitas vezes, vamos dizer assim, um desafio, sabe? Ela dá um prazer, porque negociação é emoção, é emocional, não é razão. Na década de 80, final de 79, 80, existiam alguns pesquisadores em Harvard que começaram a estudar negociação. E eles levaram a negociação, eles dividiram. Existe até um livro chamado, deixa eu ver, chegar ao sim ou é chegar ao sim, não sei exatamente, chegar ao sim ou chegar ao sim, que é um livro sobre negociação e tal, mas esse livro ele está bem embasado na negociação racional, sabe? Que, resumindo e concluindo, nada mais é do que barganhar, que é essa negociação racional. Por que é que eu consegui desmontar aquelas duas pessoas que estavam ali na minha frente querendo negociar? Porque elas estavam negociando comigo no racional. E eu negociei com elas no emocional. A primeira, quando eu disse que não entregaria meus 100%, porque eu não estaria feliz fazendo o tratamento dela. Eu mexi na emoção. E o outro, quando eu disse que se eu reduzisse o preço, eu não conseguiria ter uma BMW igual a ele. Eu também mexi na emoção dele. Eu também mexi no sentimento dele. Então, enquanto eles estavam negociando comigo, tentando barganhar na razão, eu estava mexendo na emoção. E logo depois, também nos Estados Unidos, dois pesquisadores, um economista e um psicólogo, eles começaram a observar e começaram a pesquisar que a negociação não é racional. A negociação ela é emocional. Você bate na emoção, a emoção dá o comando e você usa a razão. Mas quem vai ser primeiro atingido é a emoção. Então, quando você vai trabalhar com o seu paciente, olha só, quando você vai trabalhar com o seu paciente, você tem que trabalhar o emocional. Por isso que todo tempo você tem que estar com tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Você tem que estar ouvindo o paciente. Você tem que criar uma conexão com o paciente. Você tem que estar presente com o paciente.
Você tem que estar mostrando a ele que você tem empatia. É uma empatia, claro que a empatia você tem que ter naturalmente, sim, mas a empatia também é uma estratégia para que você esteja com ele. Já tem sido mostrado que pessoas, quando se sentem escutadas, né, quando se sentem ouvidas, elas, elas, vamos dizer assim, elas diminuem as suas barreiras, elas diminuem as suas reservas. Porque quando o paciente chega na sua frente, principalmente quando ele não lhe conhece, quando ele já é o seu paciente, já está com você há muito tempo, tudo isso é mais fácil, porque inclusive ele já se sente seguro com você. Quando é uma pessoa que está chegando ali com você pela primeira vez, ela já vem desconfiada, ela já vem com o pé atrás. Então, aquela pessoa você tem que ganhar, aquela pessoa você tem que gerar, além de tudo isso, você tem que gerar confiança. Aquela pessoa tem que confiar em você. E para isso, a gente precisa ter alguns comportamentos, e aí a gente volta para o comportamento. Eu não posso negociar com o meu paciente falando assim, olhando para baixo, né? Falando como se estivesse com medo, acuada. Nada disso, ninguém negocia assim. Eu também não posso falar com o meu paciente de uma forma arrogante, indo para cima dele, porque isso vai amedrontá-lo. Então, eu tenho que criar aquela conexão, aquele rapport, eu tenho que falar, não é, com uma maneira pausada. Olha, todo mundo adorou aqui a voz da Marli ontem, né? Pausada, calma, mas uma voz forte. Uma voz que mostra o quê? Confiança naquilo que você está demonstrando. Então, se você continua naquele modelito de passar os orçamentos, né, os planejamentos para os seus pacientes, explicando tintim por tintim, explicando que, olha, esse valor aqui é o pino que eu vou colocar, aí depois eu vou fazer um núcleo, que vai ser não sei quanto, aí depois eu vou fazer um provisório, aí depois eu vou fazer uma coroa, sabe? Não é por aí que você vai ganhar o seu paciente. Porque você está na razão e toda venda é emoção e toda negociação é emoção. Inclusive, esses dois pesquisadores, né, o que é psicólogo, ele escreveu um livro, não sei se vocês já leram aí, quem leu aí fala que é Rápido e Devagar, duas formas de pensar. Não sei se vocês já leram, é um livro bem interessante, Rápido e Devagar, duas formas de pensar, onde ele diz que existem dois sistemas, né? O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é exatamente o sistema da emoção, da mente animal, né? Porque nós somos animais, né? Nós somos seres, na verdade, assim, muito mais instintivos, tá? Então, esse sistema 1, ele é o sistema rápido, ele é o sistema intuitivo, ele é o sistema emocional. E o sistema 2 é mais lento, ele é mais metódico. E o que acontece quando a gente está na negociação? A gente precisa encontrar a brecha para ir nesse sistema 1, tá? Através da emoção, criar essa conexão através da emoção, para que essa emoção gere uma ação. É assim que a gente tem que fazer e não fazer o contrário. Então, como é que você vai se conectar emocionalmente com o seu paciente, com aquela pessoa que está ali na frente? Exatamente da maneira que a gente vem falando todo o tempo. Desde o momento em que ele chega no seu consultório. Não pense que a negociação ela vai ser feita apenas naquela hora que você vai sentar e vai passar o orçamento para o seu paciente. Não. Toda a informação que você deu a ele, toda a maneira de falar, de se conectar, a empatia, o olhar, a firmeza, tá? A segurança que você passou para ele, a credibilidade que você passou para ele, tudo isso já está na negociação. Já está na negociação. E quando aquele paciente ele começa a querer barganhar com você, se você conhece, né, que negociação ela é emocional, você fica quieto, você se cala.
Escute. Simplesmente escute. Pare de querer falar. Deixe de... Olha, vamos guardar, na hora da negociação, vamos guardar o esquizofrênico que existe dentro de nós. Aquele ser que fica falando, falando, a pessoa do outro lado falando e você já aqui pensando, ai meu Deus, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Quer dizer, não está nem escutando o que é que a criatura está falando, porque você já está processando na sua cabeça o que é que você vai responder aí. Mande o seu esquizofrênico ficar quieto. Não escute essas vozes na sua cabeça. Se concentre naquele ser que está ali na sua frente. Escute, escute. Deixa ele ficar barganhando. Deixa ele ficar falando. Vá ouvindo. Porque ele está barganhando pela razão. Mas você vai ganhá-lo pela emoção. É assim que você vai perceber o que é que ele tem de valor. Você vai perceber, não é o que é que ele tem de valor, tá? Qual o valor que aquela pessoa possui? É o valor da segurança? É o valor da confiança? O que é que ele veio buscar ali? E é a partir disso, às vezes até o valor de, você é a dentista bacana da sua cidade, ele veio buscar reconhecimento. Ele quer ser reconhecido como paciente do doutor fulano ou da doutora fulana. Muitas coisas podem estar rolando ali. Pode ser que esse paciente tenha o valor do status. Estar ali na sua clínica para ele é validar o seu valor de status. Por que não? Então, você precisa estar atento a isso e a gente só consegue entender o outro quando a gente se entende. Eu só consigo ter essa percepção do outro, de qual é o seu comportamento, como é que aquela pessoa funciona, que perfil essa pessoa tem, que valores essa pessoa tem, quando eu entendo sobre isso. Se eu não sei nem o que é isso, como é que eu vou entender o que o outro está dizendo? Vocês já passaram pela situação de que vocês recebem uma informação e você não dá nem valor àquela informação? Por quê? Porque você não tinha maturidade para receber aquela informação. Então, você, às vezes a gente lê um livro, já aconteceu isso, você lê um livro um determinado tempo da sua vida. Aí ele teve um significado. Depois você pega aquele livro, você lê de novo. Aí você vai ver coisas que você não tinha visto antes. E às vezes vai pensar assim, por que eu grifei isso aqui? Isso não faz mais nenhum sentido para mim. Às vezes acontece, porque você mudou. Você agora tem outra percepção, tem outro conhecimento, tem outra consciência. Então, tudo isso você só consegue entender quando você abrir o seu quadrado. Por isso que eu estou batendo aqui, ó. É dentro do consultório, mas é fora do quadrado. Eu quero que vocês entendam o quanto de coisas existe no mundo além desse quadrado que você vive. Além desse seu desespero pela aprendizagem técnica. A aprendizagem técnica é base. É base de pirâmide, tá? É início de processo, é início de caminhada. Mas os conhecimentos que vocês têm, eles têm que ir muito além dos conhecimentos técnicos. As habilidades que você tem que ter ali no seu consultório, elas são muito maiores. A sua habilidade tem que ser uma habilidade, uma inteligência emocional, sabe? Porque você está lidando com gente, você não está lidando com máquina. E todo esse entendimento de pessoas, você tem que ter. Você precisa ter. Você precisa entender como se comporta aquela pessoa. E não adianta você dizer, eu não gosto de negociar, eu não quero negociar. Você negocia todo o tempo. Você negocia você negocia com você mesmo. Quando você diz assim, por exemplo, você diz assim, hoje eu vou correr. Aí você já fica dentro de você, vou hoje não, tô tão cansada. Aí a outra voz diz, vá, você precisa correr que você comeu muito. Aí a outra voz lhe diz, vai não, parece que vai chover. Aí a outra voz lhe diz, vá com chuva mesmo. Isso é uma negociação. Quem vai ganhar, eu não sei, mas é uma negociação. Você está o tempo todo negociando com seu filho, dizendo, come essa comida, você tem que comer essa verdura. Vá tomar banho, você precisa dormir cedo. Você está negociando com seu marido, você está negociando com a sua esposa, você está negociando com seus funcionários. Alessandra,
Não, começou agora não, começou às 18 horas. As nossas lives começam às 18 horas. Então, se você é uma pessoa que está dizendo aí, eu não gosto de negociação, eu vou entender que você está de gaiato no navio e que faz tudo que todo mundo quer. Não, você está sempre negociando. E o negociar é você dizer o que você quer. Quando eu digo para o meu filho que ele precisa tomar banho agora, às 8 horas, eu estou dizendo para ele que eu quero que ele tome banho agora. Tá? Eu vou usar técnicas de negociação. E aí depende de qual técnica você vai usar. Mas você está negociando. Então, negociar é dizer eu quero. Então, a primeira coisa que você tem que abrir a sua cachola, né, abrir a sua mentalidade, sair desse quadrado, é parar de dizer, eu tenho aversão a vendas, eu tenho aversão à negociação, eu tenho aversão, eu nasci só para ficar no mocho. Não, tá? Não, você não nasceu só para ficar no mocho. Se você se você nasceu e continua querendo ficar só no mocho, você tem que ser empregado de alguém ou empregada de alguém. Porque se você for o dono do negócio, você tem que entender além do mocho. Aliás, você vai começar a ganhar dinheiro quando você sair do mocho e começar a pensar e começar a estudar outras coisas que não apenas as técnicas, né? Que não apenas as técnicas endodônticas, as técnicas de dentística, as técnicas de periodontia. Essas técnicas são imprescindíveis, sim, mas volto a dizer, é base do triângulo. Tá? É alicerce. É como se você estivesse construindo uma casa. Eu vou construir uma casa. Qual é o meu alicerce? É o conhecimento técnico. Eu tenho que ter um alicerce bom. Eu não posso fazer nada. Eu não posso vender, eu não posso negociar, eu não posso me expor, não posso. Nada vai ser forte se você não tiver um alicerce forte. Então, eu estou aqui imaginando que você já está num segundo nível. Você já tem alicerce, você já tem boa entrega. E agora eu tenho boa entrega, poxa vida, eu preciso ganhar dinheiro. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Eu tenho que entender tudo isso para poder vender, para poder negociar, para poder mostrar o meu trabalho para o mundo. É isso que eu preciso. Uma outra coisa que a gente precisa também, além da escuta, além da empatia, além da conexão, tá? Que a gente precisa muito como eu já disse, calar o nosso esquizofrênico, né? Não fique tentando se justificar. Não, fica calada, espera a pessoa falar. Quando você, eu já disse isso aqui em outras lives, quando você fizer uma negociação, quando você estiver apresentando, que você disser assim, por exemplo, quando você disser, olha, esse pendrive aqui, ele custa R$ 100. Se cale. Não fique se justificando. Não fique. Diga, é R$ 100. Aí você espera a pessoa falar. Eu já disse aqui outra vez: quem primeiro fala, perde a negociação. Por que quem primeiro fala, perde a negociação? Porque ele começa a falar e ele começa a lidar, sabe? Lidar novelo, lidar ali. Sabe aquela história que diz o seguinte: vamos dar corda para ele se enforcar? Já viram esse adágio? Vamos dar bem corda para ele se enforcar. É isso. Vamos dar corda. Vamos deixar, né? Vamos soltar ali a linha para pegar o peixe. Vamos dar corda, que eu vou dando corda. Deixa ele falar, deixa ele falar. E sabe outra coisa? Na negociação, faça perguntas. Deixa ele falar. Quando ele falar, eita, esse pendrive custa R$ 100? Poxa, é muito caro esses R$ 100. Eu nem imaginava, porque ele paciente assim, eu nem imaginava que fosse tanto assim. Eu não estava preparado para esse orçamento. Aí você pode dizer, como? Olha só, seu fulano. Sempre dizendo o nome da pessoa. Sempre, sabe? Cria essa conexão. Fale o nome dele, o nome dele. Como? Mas como é que eu posso lhe ajudar? Não é para. Olha só, crie perguntas abertas. Nada de pergunta fechada.
Ah, o senhor pode pagar isso? Aí ele vai dizer sim. Ou então ele vai dizer não. Acabou a conversa. Ah, ele vai dizer, ah, isso daqui custa R$ 100 reais. Poxa, é muito caro. Eu não imaginava que esse tratamento fosse ficar assim tão caro. Eu não sei nem como pagar, eu não tenho condições. Aí você diz, seu fulano, como eu posso lhe ajudar? Me fale. Como é que a gente pode resolver essa situação? Deixa a bola para ele. É ele que tem que ir dando a linha. E aí você coloca a bola para ele. E quando você coloca a bola para ele, ele começa a falar e ele começa a refletir sobre o que ele está falando. As perguntas, elas são poderosas. E nós temos que aprender com as perguntas. Quando ele diz assim, ah, mas isso aqui é muito caro. Aí você vai dizer o quê? Você vai dizer, aí você diz, seu fulano, o senhor está dizendo que isso aqui é muito caro? O que é que isso quer dizer, assim, de fato? Aí ele, como assim? Sim, de fato, assim, o que é que o senhor quer dizer com isso aqui ser muito caro? Aí ele vai, e aí você vai, ó, cansando o seu paciente, porque ele vai colocando a sua energia. Quem está diminuindo a energia ali não é você, não, é ele. Porque na hora que ele está raciocinando para lhe responder, ele está lhe dando linha, tá? Para você entender, escutar, porque você está perguntando, mas você está com a escuta ligada. E ele está pensando no que ele está falando. E muitas vezes ele mesmo vai chegar à conclusão de que ele está falando bobagem. Olha aí, chegamos nos 60, que maravilha! Olha só, eu acho que foi um monte de aviãozinho que a Josefa mandou. Ela me falou que estava mandando um monte de aviãozinho por aí. Que maravilha! Então, já que a gente chegou aos 60 hoje, né? Amanhã eu vou sortear um livro. Amanhã hoje, olha só, que maravilha! Amanhã eu vou sortear um livro. Então, é isso que você tem que criar. Agora, tudo é treino. Tudo é treino. Ninguém vai sair daqui negociando. Ah, eu agora sou. Não! Treine antes. Crie algumas perguntas. Escreva essas perguntas abertas. Olha, isso de você dizer para ele, por exemplo, a Michelle está lá na minha frente e a Michelle diz assim, ah, Dulce, eu não esperava que esse tratamento fosse tão caro, eu não posso pagar, está muito difícil. Deixa ela dizer lá, a ladainha dela. Aí eu digo assim, né, isso que eu disse. Como é, Michelle? Assim, deixa eu entender, assim, exatamente o que você está me dizendo. Você está me dizendo que esse tratamento é caro, é isso mesmo, mas como assim? Eu fiquei um pouquinho confusa. Eu gostaria que você explicasse melhor aí o que é que você está pensando. Quando você diz que você ficou confusa, aí você deixa o outro confuso. Confusa, confuso, como assim? E aí ele começa a se enrolar. Então, você tem que saber fazer essas perguntas abertas. Crie perguntas, crie um banco de perguntas para você levar e deixar ali na sua gaveta. Comece a partir de amanhã trazer isso para suas ações, fazer. Porque o que faz com que a gente crie uma habilidade é a repetição. Se eu não nasci sendo, olha só, se eu não nasci sendo, fazendo, eu me torno. Então, se eu não nasci sendo uma excelente negociadora, se isso não está no meu DNA, fazendo e fazendo e fazendo, eu vou me tornar. Então, a gente precisa repetir para chegar na excelência. Eu só posso chegar na excelência se eu repetir, se eu fizer e fizer. Então, cria um banco de perguntas, sim. É isso mesmo, é um banco de perguntas. Cria ali umas 3, 4, 5 perguntas para você ter ali, porque para cada paciente você vai usar algumas perguntas. Olha só, você quando faz os seus cursos aí de dentística, de resina, de endodontia, do que quer que seja, você não estuda. Tem gente que tem um caderno, que escreve aquilo que está estudando. Por que que isso daqui você também não escreve? Para fixar na sua cabeça, para ter melhor na sua cabeça. Faz parte do aprendizado. Só que agora você está abrindo esse seu quadrado
e descobrindo que você precisa aprender muito mais coisas diferentes, porque agora você precisa ser um profissional diferenciado. E a diferenciação, ela não vai apenas pelo canal fantástico que você faz, ou pela resina fantástica que você faz. A diferenciação vai estar desde o seu primeiro momento. No seu atendimento, na sua comunicação, na sua negociação, na sua forma de vender, na sua pós-venda, na sua segurança. Olha aí a Josefa dizendo, estou muito mais segura com as orientações da Dulce. Que coisa boa, Josefa. Fico feliz com isso. Depois eu quero que você me conte mais sobre isso. Então, dê aí ideias de perguntas para a gente começar o nosso banco. Você pode, olha só, aquilo que eu disse. Aqui está o José na minha frente. Seu José, como é que eu posso lhe ajudar? Me conte. Aí ele vai dizer, a senhora poderia dividir isso. Como assim? Como é que eu posso fazer isso? Aí, às vezes, na nossa cabeça, a gente diz assim, eu vou dividir esse orçamento até em 10 vezes. Aí você passa o orçamento para o paciente e diz, aqui custa 100 reais. Aí você já diz, mas é 100 reais, mas eu posso dividir em 10 vezes. Aí o paciente olha para você, não gosto não de dividir em 10 vezes, pode ser 3 mesmo. Aí você, outra coisa, quando você for negociar com alguém, não tire conclusões precipitadas. Não julgue as pessoas. Na negociação não cabe julgamento. Então, muitas vezes, nós temos a péssima mania de julgar as pessoas pela aparência. E isso também não é bom. Porque, às vezes, está ali na sua frente uma pessoa que você acha que, pelo jeito de se vestir, pelo jeito de se comportar, que é uma pessoa que não tem condições econômicas de lhe pagar. E aí você, na sua cabeça, né, porque a negociação na cabeça do dentista é assim, poxa, essa pessoa não pode pagar, mas eu preciso fechar esse orçamento, porque eu tenho conta para pagar no final do mês, eu tenho que fechar esse orçamento de qualquer jeito, então é melhor eu baixar o preço. Ou é melhor eu dividir em não sei quantas vezes. E aquela pessoa que está ali tem condições sim de pagar. Mas você julgou a pessoa antes. Você já julgou, já botou lá o carimbo que aquela pessoa não podia pagar. Outro dia, uma colega me falou que passou essa experiência. Né? Chegou uma senhorinha na frente dela para fazer uma consulta e ela já julgou a senhorinha, né? Ai, bichinha da senhorinha, não pode pagar e tal. E ela que cobrava, sei lá, vou dar um exemplo, eu vou dar um valor aqui que não é, vamos supor. Ela cobrava 100, mas naquele momento, na frente da senhorinha, ela disse assim, é 50 esse procedimento. Aí a senhorinha disse assim, tão barato? Olha só, tão barato, achei muito barato, minha filha. Aí tirou de dentro da carteira um monte de dinheiro e pagou. Quer dizer, olha o vexame. Olha que coisa mais estranha, né? A gente passar por essas situações. E eu tenho certeza que muita gente já passou por isso. Eu já passei por isso. Eu já passei. Olha, lá atrás, quando a gente não tem segurança, sabe uma coisa que eu passei? Nunca esqueci. Um paciente, outra coisa. Você não pode deixar, você não pode fazer nenhum procedimento. Isso, inclusive, é contra, né? É contra nosso código de ética. Você não pode fazer tratamento no paciente sem dizer para ele qual é o valor do seu tratamento. Então, lá atrás, eu fiz um tratamento num criatura e quando eu disse para ele quanto era o valor, ele simplesmente disse assim, eu não acho que vale isso. Eu acho que só vale isso. Pegou o dinheiro, jogou em cima da minha mesa e foi embora. Olha só, quanta coisa a gente passa, né? No consultório. Quantas pérolas, eu acho que eu vou juntar essas pérolas todinha, porque é pérola que eu tenho para contar. É cada criatura que acho que eu vou escrever um livro, As Pérolas da Odontologia. Então, isso acontece com você, isso acontece comigo. Mas aconteceu por quê? Porque eu errei. Eu não fiz uma negociação com ele antes. No momento em que eu não fiz antes, ele também não sabia quanto era. Então, estávamos os dois errados.
Nada justifica a grosseria daquela pessoa. Mas também foi a última vez que eu atendi, né? Nunca mais eu atendi aquela criatura. Nunca na galáxia. Nunca. Mesmo que seja um paciente antigo, com certeza, Rosângela. Com certeza. Nós, Rosângela, que viemos de um outro momento de negociação, o que a gente fazia antigamente? A gente atendia o paciente e só no final a gente dava a conta, né? Porque aí já é a conta, não é mais o orçamento. Você já fez, você está dando a conta. Né? O paciente passou lá, pegou o material e você vai botar ele no seu caixa para pagar. Isso é a conta. E isso não é justo, isso não é certo. Então, a gente, às vezes, criou esse hábito no nosso paciente. A gente já vem com ele há 20, há 30 anos atendendo assim. Aí talvez fique difícil, mas foi o que eu disse. Você pode mudar tudo hoje, porque a vida está de cabeça para baixo, tudo mudou. Então, no momento que tudo mudou, você pode ter essa carta na manga de dizer: agora o meu atendimento é diferente, agora eu tive que mudar os meus protocolos, agora eu tive que mudar a maneira como eu trabalho aqui na clínica, agora eu tive que mudar a maneira. Exatamente, Raul, 60. Batemos de novo a meta e amanhã tem sorteio do livro. Ok? Amanhã eu vou ver, porque eu não estava nem preparada para um livro. Amanhã eu vou pensar num livro bem bacana, relacionado com negociação, com vendas, para sortear com vocês. Então, vamos fazer o seguinte, já que batemos a meta hoje, ok? Eu vou fazer uma foto aqui, como eu fiz a outra vez, uma foto do dia de hoje. Vou colocar no nosso feed e vocês, então, hoje eu quero que vocês coloquem lá qual foi o insight dessa live de hoje. O que foi mais importante, o que foi que vocês aprenderam. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Coloca lá o insight que vocês tiveram. E quem escrever, colocar o comentário, as pessoas todas que colocarem comentário, eu vou sortear, como eu fiz ontem, e amanhã eu digo qual foi o livro que eu vou que já foi sorteado e eu vou dizer qual é o livro que o colega vai ganhar. Olha aí, Sayonara já ajustou a tabela. Que maravilha! Pois bem, então, muitas vezes a gente faz isso porque já vem com esse costume antigo. Mas a gente precisa tirar esse costume que não nos faz bem. Então, olha aí, o Félix está dizendo, tire o esquizofrênico de dentro de você. Então, escreve lá, viu, Félix? Quando eu terminar aqui, vou botar a foto no feed e eu quero que você coloque lá essa frase que vai ficar na sua cabeça. Nunca mais, Félix, você vai esquecer disso. Quando as criaturas estiverem aqui, ó, falando com você, você vai se lembrar disso aí. Fechado, pessoal? Aqui o Instagram já está me avisando. Sim, eu vou falar com você, Marli, para a gente ver quem ganhou o livro. Amanhã eu falo dos 2 livros, tá bom? Que só temos 1 minuto e 40 segundos e eu não gosto de cair na live desesperada. Então, olha só. Um beijo bem grande para vocês. Quem gostou da live aqui, coloca coraçãozinho. Vai colocando aí nesse 1 minuto que falta. E amanhã a gente tem novamente live às 18 horas. E não esqueçam de fazer a inscrição no nosso workshop Nitista Antifrágil, que tem muita coisa lá. Estou fazendo esse workshop com muito carinho aí para vocês. Não deixem de se inscrever também no nosso canal do Telegram. E amanhã, às 18 horas, nós voltaremos. Um beijo bem grande. Aprendam a negociar, se conectem com esses pacientes, escute, crie aí o banco de perguntas de vocês e vamos levantar essa profissão e fazer dessa profissão uma profissão muito bem remunerada e reconhecida.